Hoje a nossa intenção é um pouquinho diferente. Em vez de falar sobre um ferromodelo, a gente vai falar sobre o protótipo, sobre algo real, algo que existiu, que são as locomotivas a vapor. Elas são algo de muito fascínio, porque essas máquinas têm algo de rústico e ao mesmo tempo de forte, de dinâmico. É um monte de contradições e ao mesmo tempo uma beleza inigualável. Então, como uma máquina tão incrível, merece que a gente dê uma olhadinha do ponto de vista, se não científico, do ponto de vista técnico. Como que esse negócio faz para andar, como esse negócio consegue ter produzido essa revolução no transporte, que foi o que nós observamos tanto fora quanto aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada. Diferentemente de máquinas modernas, a máquina a vapor mostra para nós muito do que ela é. Ela não é fechadinha como máquinas novas. Isso significa que é muito mais fácil você se interessar, uma vez que muito do que faz ela ir para frente, muito do que faz ela funcionar, acaba dando para ver só de chegar perto dela. Seja como for, isso deixa a gente muito interessado. E a ideia é, o que vai acontecer aqui dentro? Bom, o fundamental para uma máquina dessa é que existe vapor dentro dela, e vapor para quê? Para que exista pressão. É a pressão que faz essas máquinas rodarem. E aí, a gente chega a coisas como 300 libras, dependendo de qual máquina que a gente está trabalhando. É necessário produzir o vapor, e também é necessário mantê-lo ali dentro, e é necessário tomar cuidado para que a coisa não exploda. Vamos dar uma olhada no esquema para a gente entender melhor. Tudo começa na fornalha. É ali que o foguista, que é o ajudante, ele também, trabalha como ajudante do maquinista, vai colocar o que originalmente era madeira e logo se tornou carvão, como combustível principal das máquinas a vapor. Ali dentro é necessário que isso seja aceso, e aí esse fogo, esse calor que vai sendo produzido, vai conseguir acessar a região do que a gente chama de caldeira, por essa espécie de encanamento que está aí numa cor incandescente. O que isso vai fazer? Aquecer água na caldeira, que é essa parte que, digamos, é a maior parte daquele grande cilindro que é o corpo principal da máquina a vapor. Essa espécie de acesso por onde passa o calor, ou por onde o calor deve chegar, é claro que também vai levar a própria fumaça. E a fumaça, que é um dos produtos dessa combustão do fogo, vai chegar ali na frente no que a gente chama de caixa de fumaça. Aí nós temos então de onde vai se projetar a chaminé e por onde a fumaça vai sair. Na parte superior da caldeira, logo acima dessa água toda, tem uma região ali que parece vazia, mas na realidade é onde vai se acumular o vapor. E é ali que já vai existir um pouco de pressão. O vapor, bem nessa região do domo, que é essa protuberância bem no meio do corpo da máquina, ali vai haver uma passagem desse vapor até os cilindros. Esse encanamento leva até os cilindros, são 2 cilindros, um de cada lado da máquina, e dentro do cilindro é que acontece a verdadeira mágica. Ali, pela pressão produzida pelo acúmulo de vapor, a gente vai ter a possibilidade do movimento. Ao mesmo tempo que o vapor atinge o cilindro, ele na realidade vai empurrar aquilo que nós chamamos de braçagem, que é essa espécie de haste que liga o cilindro às rodas. Veja que essa própria haste, conforme vai gerar o movimento das rodas, também tem como retorno uma haste menor, que vai acionar uma válvula logo acima do cilindro. Essa válvula serve para que o vapor acesse o cilindro tanto pela frente quanto por trás, tanto por um lado quanto por outro. Isso vai fazer com que a abraçagem não só vá para trás, quanto também vá para frente. Em outras palavras, para que possa haver o movimento de rotação das rodas. É assim que nós temos, portanto, toda a tração passada para as rodas e o torque que vai levar ao movimento dessa máquina. Algumas observações interessantes são as seguintes. Tudo isso tem que funcionar de uma maneira com que possa sempre haver controle da pressão. Nada disso pode ter excesso, sob perigo de haver uma explosão ou algo assim. O próprio cilindro tem o excesso de vapor liberado pela própria chaminé. Dá ali para ver que tem uma espécie de caninho saindo para cima. E várias perguntas surgem a partir daí.
Uma delas é: só esse pouquinho de carvão vai conseguir dar autonomia para a máquina? Pois é por isso que é necessário que haja um vagão especial ligado atrás dela, que é o chamado tender. O tender é justamente quem carrega tanto carvão quanto parte da água. Além disso, mais uma pergunta que surge é: e aí não tem nada elétrico nesse sistema? Bom, originalmente não. A partir de um dado momento havia um dínamo para conseguir produzir corrente para acender os faróis, por exemplo. Mas conversando há muito tempo com meu avô, que foi ferroviário na Companhia Paulista, ele disse que os faróis originalmente eram acesos por carbureto, que é uma pedra que, quando em contato com a água, libera um gás que é inflamável. Então você tinha como acender um farol sem precisar de nenhuma energia elétrica. Em outras palavras, a máquina funcionava sozinha, só com a pressão que o vapor produzia. Uma variedade interessante das máquinas a vapor era a tank engine, que eram máquinas que não precisavam de tender, de vagão para carregar o combustível. É claro que elas tinham uma autonomia menor, mas ainda assim eram muito usadas para manobras e curtos percursos. As tank engines foram muito usadas especialmente na Europa. Lembrando que as máquinas que costumavam aparecer aqui no Brasil vinham dos Estados Unidos. E aí, essas pequenas máquinas acabaram inspirando modelos de marcas de ferro modelos de lá, como essa pequena Hornby que vocês estão vendo aí, que se baseia no modelo básico em inglês. Bom, eu tenho certeza que agora que você conhece um pouquinho mais sobre como essas máquinas funcionam, fica ainda mais fascinante trabalhar o nosso hobby. Porque aí dá para imaginar um pouco melhor o que deve estar acontecendo ali por trás de tudo. A gente precisa geralmente trabalhar com modelos que são elétricos, e aí é claro que talvez a coisa perca um pouco a graça. Mas é legal a gente levar em consideração que, primeiro, existem modelos que têm até geradores de fumaça, diferentemente do que eu tenho aqui. E aí até a chaminézinha vai ter algum tipo de vida. Mas também existe uma variedade de ferromodelismo que é o que a gente pode chamar de vapor vivo. Quando o cara pratica o vapor vivo, é quando ele tem, mesmo com a máquina miniaturizada, o motor funcionando a vapor, que é uma coisa realmente impressionante. Nesse caso, eu sugiro que você dê uma buscada aí no YouTube, porque tem bastante gente, sobretudo estrangeiros, trabalhando com esse tipo de hobby. É uma coisa realmente que fascina demais. Bom, é isso. Um abração para vocês.